Amém. Glória a Deus. E nós estamos aqui nessa hora. Nós estamos aqui nessa hora dando graças a Deus por essa oportunidade, essa rica oportunidade, nós podemos chamar assim, né, daquilo que Deus tem dado para cada um de nós, daquilo que Deus tem proporcionado para cada um de nós, esse momento de louvor, esse momento de adoração, esse momento onde nosso coração glorifica a Deus, né, isso, onde nosso coração exalta o nome desse Deus que é poderoso e que Ele vive e Ele reina para todo sempre. Há uma alegria no nosso coração em saber que nós podemos adorar ao Senhor como nós ouvimos nessa noite. Nós temos a liberdade de adorar o Senhor. Muitas pessoas gostariam, mas elas não podem adorar o Senhor porque elas não têm essa liberdade. Porque elas se descobrirem, ou se elas pelo menos forem descobertas, vistas pelo menos adorando ao Senhor, lendo a Bíblia, que seja, elas perdem até mesmo suas próprias vidas. Mas há um desejo no coração delas de adorar o Senhor. E essa liberdade é dada para cada um de nós. Essa liberdade é colocada diante de nós. Então que a sede, que a fome de estar diante do Senhor, ela possa realmente tomar conta aí do nosso coração. Bom, querido? Que o desejo de estar diante do Senhor, ele venha realmente estar aí nas nossas vidas, venha participar de cada um de nós. Que nós não venhamos a dispensar, né, nem a perder a oportunidade que Deus está nos dando, tá bom? Eu agradeço também a Deus desde já pela vida dos amados que estão conosco, que estão participando diretamente conosco, lembrando que as nossas transmissões, tá bom? Elas estarão assim um pouco mais restritas no Facebook, nós estaremos mais diretamente aqui no YouTube, tá bom? Então sempre nós estaremos compartilhando o link, porém nós iremos fixar aqui um pouco mais nosso trabalho no nosso canal no YouTube. Nós estamos com um trabalho, com um projeto aqui também, então precisamos desse momento. E também, muitas vezes aqui no canal no YouTube fica fácil, ou também o mais fácil você encontrar, nosso material, né? Fica mais fácil você encontrar, por exemplo, aquilo que nós postamos durante a semana. Então, você vindo direto aqui, né, no nosso canal, a gente pode assim passar algo para você com mais facilidade, né? Então a gente pode estar interagindo aí no nome de Jesus, né? E a gente pode estar apontando aí aquilo que a gente tem postado, aquilo que a gente tem colocado durante a semana, enfim, com certeza será bênção, tá bom? Agradeço a Deus pela vida de cada pessoa, de cada irmão que está conosco e seja bem-vindo ao nosso canal, seja bem-vindo a mais esse trabalho. Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês em nome de Jesus. Eu creio que já está fazendo e eu creio que também não será diferente nessa sequência em nome de Jesus. Bom? Glória a Deus. Querido, e nessa hora eu quero comentar um pouco a respeito da palavra de Deus e daquilo que está escrito no Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, tá bom? Versículo de número 1. João, capítulo 14, verso 1. Da palavra de Deus está escrito assim. Eu vou ler aí na Revista e Corrigida. Dependendo da sua tradução, tá bom? Às vezes tem uma pequena diferença de palavras, mas fica tranquilo, fica em paz, porque a essência é a mesma, tá bom? O sentido e a direção continua sendo a mesma. Mesmo uma diferença em palavras, mas para simplificar o entendimento, tá bom? Mas está escrito assim, Evangelho de João, capítulo 14, está escrito assim, olha só, vou ler alguns versículos apenas. Não se turbe o vosso coração, mas credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar um lugar. E se eu for preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, nós não sabemos para onde vais, e como poderemos saber o caminho? Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Até aqui.
São poucos versículos, mas com muito sentido e muito peso também naquilo que Deus tem dito, naquilo que Deus tem separado para cada um de nós. Então aqui nós encontramos 12 homens, 12 pessoas, 12 seguidores de Jesus, pessoas que conheciam o dia a dia de Jesus. Conhecemos também pessoas que estavam ali dispostas naquilo que Jesus havia dado, havia programado, pessoas que estavam dispostas realmente, ou estavam pelo menos acreditando que estavam dispostas a até mesmo entregar suas vidas para Jesus. Claro que elas estavam motivadas por isso, por causa da presença de Jesus, por causa da companhia de Jesus. Jesus era a motivação deles, Jesus era a razão da vida deles, Jesus era o motivo da vida deles terem sido transformadas. Jesus deu um novo sentido para cada um deles, abriu a visão deles. Jesus deu uma esperança nova, uma expectativa nova para eles, uma expectativa de libertação, tanto das mãos dos judeus, como também libertação das mãos, das garras de Satanás, do mundo espiritual. Então Jesus era tudo na vida deles, Jesus era o sentido deles, Jesus era a razão deles, da vida deles. E aqui Jesus começa a preparar o coração dos discípulos para que Jesus ele pudesse estar indo para o Pai. Mas Jesus disse: olha, eu vou para o Pai, mas fiquem tranquilos, fiquem em paz, eu vou deixar o Consolador para vocês, vou enviar um outro Consolador para vocês. E nessa conversa entre Jesus e os discípulos, lá no Evangelho de João, mesmo capítulo 17, Jesus ele ora pelos discípulos, faz oração específica para os discípulos. Jesus faz questão de dizer: Pai, eu não intercedo pelo mundo, pelas pessoas que estão no mundo, pelo sistema do mundo até mesmo, mas eu oro por esses, como quem diz assim, por esses que estão seguindo, por esses que estão no caminho, por esses que fazem uma aliança e têm um propósito. Mas o que eu quero, na verdade, comentar com você nessa noite é a respeito de essa conversa de Jesus ali juntamente com seus discípulos. Olha só, a respeito de 3 perguntas que foram feitas ali diretamente ou indiretamente para Jesus, a respeito de 3 perguntas. E olha só, querido, e olha só, a primeira pergunta é de Tomé, sobre o caminho. Então Tomé disse: olha, mas se nós não sabemos o caminho, como é que nós vamos saber o caminho? Como é que nós vamos saber o caminho? Então, querido, lembrando e olhando para tudo isso, se não sabemos o caminho, como é que nós vamos saber o caminho? Como é que nós vamos por esse caminho? Irmãos, Jesus estava com os discípulos durante, eu acredito que naquela época ali, Jesus teve o ministério durante mais ou menos 3 anos e meio. Então eu acredito que já quase uns 3 anos ali, Jesus já diretamente com seus discípulos, todos os dias. Então Jesus o tempo todo veio apontando o caminho. Então Jesus, de certa forma, poderia dizer para eles: olha, esse caminho é justamente a minha palavra, esse caminho é o que eu tenho dito para vocês. Como Jesus, ele era a própria palavra, ele disse: eu sou o caminho, ou seja, basta vocês seguirem as minhas pegadas, ele na condição de mestre, ali ensinando seus discípulos, mas Jesus se mostrando ali como o caminho. Então a primeira pergunta, Tomé, sobre o caminho, mostra-nos o caminho, né? Onde é o caminho? Cadê o caminho? Não conhecemos o caminho. Ou seja, sabe, irmãos, embora muitas pessoas elas estejam com Jesus, embora muitas pessoas estejam até mesmo dentro de muitas igrejas, no sentido geral por aí, muitas vezes a pessoa ela não conhece o caminho, e o caminho para ela passa a ser desconhecido. Ela conhece o caminho da bênção, faz lá suas campanhas, conhece o caminho da porta aberta, bate tanta porta, muitas vezes ela entra pela porta até mesmo do milagre, mas muitas vezes ela não conhece o caminho da salvação, porque muitas vezes ela não tem certeza da salvação em Cristo. Ela não tem certeza de que se ela deitar e dormir, ela não tem certeza se ela realmente vai acordar, se ela realmente vai estar ali diante do Senhor quando ela abrir os seus olhos ali no mundo espiritual falando, sabe? E é muito importante nós sabermos sim alguns caminhos, saber o caminho do milagre. Claro que é muito importante, precisamos saber, tomar posse daquilo que Deus tem para as nossas vidas, claro que sim. Orar pelas nossas famílias para que nós estejamos bem, o Senhor preparar algo para que nós tenhamos uma vida confortável, até mesmo para que possamos sustentar a nossa família. Claro, todos nós buscamos um conforto para a nossa família, isso é comum, né, do ser humano, claro que sim, não é pecado isso, com certeza, mas nós precisamos conhecer o caminho que nos leva a Deus. Nós precisamos conhecer o caminho que nos leva a Deus, que é a palavra de Deus. E se, por exemplo, Jesus, hoje ele tivesse uma grande revelação para nós através da palavra, eu creio que todos os dias ele tem,
Mas se hoje fosse a revelação, aquilo que nós realmente tivéssemos extrema necessidade para a nossa vida, deixa eu falar uma coisa para você. Se hoje fosse esse dia, será que nós teríamos encontrado realmente teríamos recebido realmente essa revelação? Hoje, nós lemos a Bíblia Sagrada, hoje nós meditamos esse versículo para conhecer um pouco mais desse caminho que se revela a cada dia para cada um de nós. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, olha, as pegadas de Jesus, o caminho está sendo revelado aqui todos os dias, está sendo confirmado pelo Espírito Santo. Então todos os dias o Senhor se revela como caminho para as nossas vidas, sabe? E a cada dia isso vem se tornando mais claro. O Senhor, Ele fala a respeito de fim de tempo, o Senhor fala a respeito do tempo da sua vinda, o Senhor fala a respeito das suas pragas. Hoje nós podemos olhar aí, tem até uma matéria colocada aqui para eu estar gravando a respeito desses gafanhotos, como diz lá nas profecias, sabe? E é interessante que muitas pessoas, quando elas olham para lados assim, muitos até mesmo que nem falavam de Bíblia, muitas vezes nem conhecia a Bíblia, foi lá e tirou a Bíblia da prateleira, tirou a poeira da Bíblia também, sabe? Abriu as páginas amareladas, até grudando, que faz tempo que não abre, e começou a falar, olha só, está escrito mesmo na Bíblia sobre gafanhotos, sobre isso, sobre aquilo, mas a Bíblia não é um livro simplesmente para ser lido. A Bíblia não é um livro simplesmente para se abrir, para ver se as profecias se cumprem ou não. Ela sempre vai se cumprir, porque a palavra de Deus, ela não cai por terra e nunca volta vazia. A Bíblia é um livro para ser temido, e a Bíblia é um livro para ser obedecido, para que aquilo que é de Deus venha acontecer na nossa vida. Então, quando nós olhamos para o nosso tempo, quando nós olhamos para o nosso dia, nós sabemos que muitas pessoas, elas até mesmo leem a Bíblia, mas elas não conhecem o caminho, porque o conhecer o caminho, ele vem através do temor do Senhor, que é o princípio de toda a sabedoria. Quando buscamos o temor do Senhor, buscamos aquilo que vem de Deus, você pode ter certeza que a Bíblia, ela nos chama de sábio. Amém, querido? Que possamos ser sábios, gente, da presença do Senhor, para que nós possamos realmente trilhar, a seguir o caminho da salvação, que é Jesus Cristo, tá bom? E a segunda pergunta é a solicitação de Filipe, quando ele disse assim, Senhor, mostra-nos o Pai e já basta, né? Porque Jesus, na conversa ali com Tomé, disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O Filipe aproveitou a carona nele, mostra-nos o Pai e basta. Ou seja, olha só que interessante, que quando o Filipe diz assim, Pai, Jesus mostra-nos o Pai, é como se eles estivessem dizendo que o Pai e Jesus, eles estivessem desligados um do outro, né? E é por isso que muitas pessoas, elas comentam, mas Jesus é o Pai é Jesus, e o Filho é quem? Né? Não, Jesus é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo ao mesmo tempo, e não, os dois são um, não, três são um, três são dois, vai um, sobe dois, sobe três, e às vezes fica naquela coisa. Mas quando Jesus disse assim, olha, mostra-nos o Pai e basta, é interessante que naquela época, deixa eu falar uma coisa para você, quando se ia falar a respeito de alguém, por exemplo, quando Corá se levantou naquela rebelião lá contra Moisés e contra também as autoridades, né? Claro, contra Moisés, contra Deus, né? Por sua vez, e levantando contra Moisés e contra Deus também, Corá, o que ele estava fazendo? Ele estava pecando, além do pecado de rebeldia, né? Porque na verdade o pecado de rebeldia é comparado também ao pecado de feitiçaria. Então, quando Corá estava se levantando, estava se rebelando ali contra Moisés, o que estava acontecendo? Estava acontecendo que ele próprio estava fechando o caminho para o reino dos céus, mas ele não estava pecando simplesmente contra Moisés, mas contra a autoridade espiritual. Mas a questão principal ali, o que é? A questão ali é que, olha só, quando Corá ele fez isso, Moisés, ele poderia simplesmente exterminar Corá, ou dizer assim, Corá, sabe, para você não dá, Deus já cansou de você, da sua rebeldia. Mas o que Deus fez? O que o Senhor fez na sua extrema sabedoria? Deus, ele fez com que toda a família, toda a descendência, ali, todos aqueles que estavam ali eram da família de Corá. Claro, todos os rebeldes foram juntos, mas a questão é que todos aqueles que eram ali e faziam parte
da família de Corá, todos esses, eles acabaram, né, se perdendo também. Todo aquele que era da família de Corá, eles acabaram de certa forma sendo apedrejados. Aliás, aqueles na época foram, que tiveram ali, a terra engoliu a eles e engoliu vivo. Ou seja, mas o que acontece? Você lembra quando, por exemplo, aquele homem ele escondeu uma capa babilônica lá da cidade de Jericó, quando Deus falou para não se pegar nada? Você lembra dele, né? Então, ele escondeu a capa babilônica e tal, mais algumas coisas ali na sua tenda. A questão é que ele e a sua família foram destruídos, porque eles têm uma ligação um com o outro, porque aquilo que um faz, o outro também é responsável. Por quê? Porque um encoberta o outro. Então, essa unidade de família, que todos é como se fosse um só. Assim também Jesus, nessa família espiritual, a respeito disso que ele está querendo comentar um pouco também com Tomé, né? E também com o Filipe. Quando Filipe disse assim: olha, mostra-nos o Pai e basta, como quem diz assim: poxa, você está conversando comigo, que tem o mesmo pensamento do Pai, que vim do Pai, que tenho projetos ali exatamente com o Pai para vocês, que estou ali fazendo a vontade do Pai, e você pede para te mostrar o Pai, como quem diz assim: o Pai diria as mesmas coisas que eu estou dizendo para vocês. Ou seja, o Pai, eu estou falando aquilo que o Pai pediu para que eu falasse, para que chegasse mais perto de vocês. Então, quando Jesus disse isso, que Jesus abriu a visão de Filipe, e ele pôde entender que, assim como quando o Pai disse lá no Antigo Testamento, Jesus disse a mesma coisa ali nessa transição para o Novo Testamento, e o Espírito Santo diz a mesma coisa nesse novo tempo, esse novo processo, desse período ali de reconciliação que nós estamos vivendo, o Ministério da Reconciliação do Espírito Santo, que é o Espírito Santo, né? Mas ele está falando as mesmas coisas. Então, aquilo que está escrito no Antigo Testamento também está escrito no Novo Testamento, e isso também fica gravado no nosso coração. Então, o Pai não é diferente do Filho, que não é diferente do Espírito Santo. Então, aquilo que o Pai disse, também Jesus disse. Então, Jesus disse assim: Filipe, poxa, mas você tem me visto aí tanto tempo assim, está comigo, você fala, mostra-nos o Pai, que mais você quer ver do Pai? Como que ele diz assim, nós sempre comentamos, o Pai, o Filho, ele sempre se parece com o Pai, nas características, tá bom? Não estou falando que filho de peixe, peixinho é, não. Estou falando que filho de crente, crentinho é. Muitas vezes não é não, muitas vezes é bodinho. Eu estou falando que no mundo espiritual, o filho, ele normalmente se parece com o pai. Isso falando entre Deus. Você sabe que no mundo existem dois pais, né? Existe o pai da mentira, que é o pai desse mundo, que é o diabo, Satanás, e existe o pai da verdade, que é o dono da verdade, que é o Senhor nosso Deus. Então, existem as pessoas num todo, elas seguem ou um pai ou outro pai. Ou o pai da verdade se firma na verdade, se apega à verdade e exalta a Deus em toda a verdade, sabe? E obedece a palavra do Senhor em verdade. Ou ela se apega na mentira de alguma forma, ela acaba se escondendo atrás da mentira. E ela acaba se filiando ao outro pai, né? Ao pai da mentira, João capítulo 8, verso 44. Mas então, a questão aqui, querido, é que Filipe, ele pôde entender que tanto se o pai, humanamente falando, estivesse ali, como o filho estava ali, seria a mesma coisa, a palavra seria exatamente a mesma, e ela era exatamente a mesma. É por isso que o pai disse: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Ou seja, a vontade de Deus, a vontade do Pai estava se cumprindo em Jesus Cristo. Tá bom, querido? Então, terceira pergunta, foi ali um bate-papo ali com Judas. Judas Iscariotes, querido, ele fez uma pergunta ali para Jesus sobre Jesus, ele estaria ali para se manifestar a eles e não ao mundo. E Jesus entrou ali um pouco nessa questão, sabe? Em que Jesus, ele se manifestaria sim, claro, a eles. Porque quando Jesus, ele disse: olha, eu vou preparar um lugar, aquela coisa toda, ele estava falando para pessoas específicas. Ele não estava falando para o mundo inteiro, que ia preparar um lugar. Quando eu falo mundo inteiro, é aquelas pessoas que são de todas as crenças que você pode imaginar, que acreditam em tudo quanto é coisa e vivem conforme suas próprias vidas, conforme suas próprias filosofias, sua maneira de ser, qualquer tipo de pessoa. Então Jesus não foi preparar lugar para todo grupo de pessoas. Jesus foi preparar um lugar para pessoas que ele estabeleceu uma regra, e as pessoas estão dispostas a caminhar nessa regra aí, nesse caminho. Para esse grupo que Jesus estabeleceu. Como cada empresa, a pessoa que entrega o currículo, o perfil não agrada o patrão, o patrão
patrão não admite, isso é comum, claro, não agradou, vai admitir porque para quê? Deus é da mesma forma, né? Quer ir para o reino dos céus? Ótimo, tem um padrão. Não quer seguir o padrão? Então não tem lugar, entendeu? Então as pessoas elas olham isso e veem isso como Deus mal, mas de forma nenhuma. Aí existe a vontade de Deus. Por quê? Porque Deus, Ele na sua infinita bondade e misericórdia disse assim: olha, é assim que vocês vão fazer para entrar no reino dos céus. Ou seja, o que nós vemos nisso? Nós vemos a manifestação do amor de Deus, porque Ele deu dicas para nós. Então quando nós recebemos dica, a probabilidade que nós temos de aceitar é muito grande. Agora, quando não tem dica nenhuma, que a gente sempre tinha, aliás, né, perguntas e respostas bíblicas, não vai existir mais, mas quando a gente tinha nossas perguntas e respostas bíblicas, a gente dava dica, né? Deixa eu dar vai uma dica, né? A dica fica mais fácil aceitar. Justamente porque que Jesus ele sempre dava dicas na palavra de Deus, ele sempre dava dicas ali para os discípulos, para as pessoas que estavam ali, porque ele tem intenção que as pessoas acertem o caminho, que ele tem intenção que as pessoas acertem a direção. Senão ele poderia dizer: problema de vocês, já procurando aí, quem sabe um dia alguém encontre. Não, mas mesmo sendo um tesouro escondido, como Jesus conta a parábola do tesouro escondido, mesmo assim, é um tesouro escondido, porém, ele dá dicas para que nós venhamos a encontrar tesouro escondido. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Como é que pode ser um tesouro escondido se ele dá um mapa para a gente encontrar esse tesouro? Não é isso? Então, é como se fosse algo assim, para que venha causar um suspense, um impacto no nosso coração, quando nós vemos, né? A gente chega realmente a desfrutar daquilo que é de Deus, encontrar realmente a Deus. Então, há um tesouro escondido, mas o mapa, quando nós lemos, está aqui, e ele se revela para cada um de nós, sabe? Então, quer dizer, querido, não há nada assim encoberto no reino dos céus, ou seja, porque quando nós chegamos diante do Senhor, o Senhor ele traz revelação ao nosso coração, à nossa mente, à nossa alma, ao nosso espírito, daquilo que nós necessitamos. Aquilo que está encoberto não compete a nós saber, porque pertence a Deus, é coisa de Deus, do Senhor. O segredo dele ele vai se manifestar algum dia, se da vontade dele. Porém, todas as coisas que nós precisamos, o Senhor ele grava em nossos corações, ele se manifesta exatamente dessa vida. Sobre Jesus se manifestar ao mundo, também aos judeus, nós sabemos que depois do tempo da tribulação também Jesus vai se manifestar aos judeus no Monte das Oliveiras, quando ele vai trazer o livramento com relação ali ao anticristo. Os judeus vão ser livres do anticristo através de Jesus, quando nós viermos juntamente com ele também, a noiva juntamente com o noivo. Mas quando essa manifestação, querido, for diretamente ali ao mundo, nós sabemos que podemos olhar lá para Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11, quando o Senhor ele nos fala que o dia que as pessoas elas rejeitaram o Senhor, ali, só para você ter ideia, de milhões de pessoas, milhares de pessoas, apenas tinha lá os 70, 72, lá, os que foram pregar ali na missão. O Evangelho de Mateus fala sobre isso. Eram até próximos de Jesus, mas os chegados íntimos mesmo estavam ali os 12, ou seja, mas de uma multidão. Será que não tinha pessoas ali que realmente... Nós encontramos pessoas que seguiam Jesus de longe, sabe? Lucas seguia Jesus de longe, né? José de Arimateia seguia Jesus de longe, Nicodemos seguia Jesus de longe. Quantas pessoas seguiam Jesus ali à distância e não se aproximavam de Jesus, né? Ou seja, mas muitas pessoas hoje também têm seguido Jesus à distância, têm olhado até a palavra de Deus, de vez em quando dá uma lida na Bíblia, de vez em quando tira o pozinho lá de cima, de vez em quando escuta lá os negócios de crente, lá os louvores, lá as músicas cristãs, de vez em quando ouve, sabe, querido? Mas é simplesmente seguir Jesus à distância. Ele não está querendo relacionamento à distância, relacionamento, sabe? Jesus ele quer relacionamento íntimo, onde as pessoas podem realmente se envolver com Ele, onde pessoas podem realmente estar ali no momento de intimidade com Ele, no mesmo ambiente. Entra no teu quarto, e lá no teu quarto, o teu Pai que está em oculto, Ele vai se revelar para você, Ele vai ter intimidade com você, Ele vai manifestar para você. Então, esse tipo de manifestação, nós podemos, claro, ele está falando em um momento, de uma maneira específica, porém, o Senhor, Ele quer, sim, claro, se manifestar sempre nas nossas vidas, seja para um tempo futuro, seja para um tempo, sabe, de um dia nós nos encontrarmos com Ele, mas principalmente nos nossos tempos, porque se nós olharmos para o nosso hoje, e nós buscarmos essa manifestação do Senhor nos dias de hoje, você pode ficar tranquilo que o futuro, ele pertence a Deus, e ele está guardado em Deus, e Deus ele tem coisas grandes para revelar para cada um de nós, tá bom, querido? Então, as perguntas aí foram de Tomé, os comentários com Felipe e também com Judas Iscariotes. Eu sei que muitas pessoas têm perguntas, têm comentários,
tem até mesmo muitas coisas para falar, para perguntar para Jesus. Mas eu creio que não dá para perguntar as coisas para Jesus, não dá para ouvir Jesus à distância, nós precisamos ouvir Jesus de perto. Eles ouviram os conselhos de Jesus e as palavras que supriram a necessidade deles, porque eles estavam perto de Jesus. Então que estejamos nós também, querido, perto do Senhor Jesus, para que nós possamos ter ali aquilo que Ele tem para revelar para as nossas vidas, guardadas aí no nosso coração. Tá bom, amado? Glória a Deus. Eu vou estar ali louvando a Deus juntamente com o Ministério de Louvor, que vai estar se achegando aqui. Daqui a pouco nós estaremos recolhendo os pedidos de oração que os irmãos fizeram aqui, eu acredito, né, no nosso comentário, e estaremos orando também por algumas pessoas que nós sabemos que não estão ali, conosco aqui, e também não fizeram seus pedidos de oração diretamente aqui. Mas nós sabemos que algumas pessoas, algum grupo de pessoas está ali necessitado, debilitado até mesmo, está ali passando por momentos de provação nas suas vidas, né? E não é pecado ter provação, tá bom? O pecado, na verdade, é se entregar a esses momentos, tá bom? Os discípulos aqui, eles iriam passar por momentos de dificuldade, não é pecado. A questão é deixar ser vencido pela dificuldade da vida. Nosso Senhor nos chamou para vencer, o Senhor nos chamou para prevalecer, e é para isso que nós estamos aqui, seja com porta fechada, seja com porta aberta, nós estamos aqui ministrando a palavra do Senhor. A Bíblia diz que essas portas podem estar fechadas, mas a Bíblia diz que a palavra do Senhor não está presa, e isso que é importante, a palavra do Senhor não está presa, mas assim como nós temos a liberdade de pregar a palavra e ela ir para os 4 cantos da terra, através dos meios de comunicação que nós temos, também a palavra de Deus não está presa. Ela não está presa aqui nesse livro de capa preta, mas ela está livre a ponto de entrar na vida de cada pessoa e transformar cada coração. Onde essa pessoa estiver, guarda essa palavra no teu coração, no nome de Jesus. Tá bom, querido? Que nós vamos